Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara Freitas e hoje eu quero falar com vocês sobre os mitos do direito de família. É isso mesmo, é cheio de mitos. Gente, preciso dizer, avisá-los que teremos muita ironia, muito sarcasmo, muitas risadas, porque o direito de família é permeado com essas coisas, se é sim, se é não, é mais ou menos, então preste bem atenção e leve um pouco a sério, mas nem tão a sério, porque teremos muita ironia. Falando sobre isso, eu preciso dizer que aqui eu sou advogada, estudante de psicologia, barista, auditora do Tribunal de Justiça Desportiva aqui de Brasília. E vamos falar sobre esse direito de família. O que tem tanto de mito? Primeiro mito. Antes de mais nada, né? Vocês perceberam que eu tô com uma pauta agora? Pois é, porque quem assistiu os meus vídeos anteriores deve ter percebido que eu falo, abro um monte de parênteses, depois eu vou fechando. Então, só para eu não me perder nas minhas conversas com vocês, agora nós temos uma pauta, tá tudo organizado. Presumo eu, né? E também deixa o seu like, porque a pedra você sempre vai lembrar de jogar, mas o seu amor, o seu coração, as suas flores, a gente acaba deixando de lado e esquece. Então, deixa já seu like. E se você não gostar, depois você tira, tá bom? Combinado? Se inscreva no canal, faça parte, gente, dessa grande comunidade, a comunidade das mulheres, você que se identifica com o assunto, você que é estudante, enfim, você que quer falar sobre nós, pessoas, seres humanos que interagimos, vivemos em sociedade, precisamos do direito, precisamos do relacionamento. Vamos em frente? Vamos lá, gente. Primeiro mito, preste bem atenção. Esse mito é fantástico, que união estável tem prazo. Gente, união estável não tem prazo. Não tem prazo. Pode ter várias outras coisas, menos prazo. Antigamente, bem antigamente, a gente tinha um prazo de 2 anos que estava lá previsto, mas isso já caiu por terra há muito tempo. Então, união estável não precisa de prazo. Preciso lembrar você o que é união estável. Você sabe o que é? Será que você vive? Diz aí para mim nos comentários. Eu vivo união estável. Não, eu sou casada. Não, nenhuma coisa nem outra. Eu só namoro. Mas comenta para mim aí. União estável, gente, para configurar essa relação, eu preciso de uma relação duradoura, pública e que tenha um ânimo de quê, gente? De ter uma família. Então, assim, constituir uma família. Quando eu digo isso, eu não preciso dizer aqui que eu preciso ter filho para ter uma família. Não, você, seu companheiro, sua companheira, já é uma família. Mas vocês precisam passar essa imagem para seus amigos, para seus familiares, para a sociedade como um todo, que vocês são uma família. Por exemplo, o fulano vai lá falar assim, olha ali fulano, fulano é marido de ciclano. Você entende que isso já passa um ar de família? Não é só um mero namorado, uma mera namorada, é algo muito mais denso, mais sério. Por isso que união estável não precisa ter prazo. Simplesmente a gente precisa ter esse ânimo. Então, precisa ser duradouro. Não dá para falar que algo de poucas semanas é duradouro. Você entende que a lei ela não coloca um prazo, mas ela fala de duradouro. Então, precisa ser algo que dure algum tempo. Público que todos saibam e que tenha um ânimo, né, de ter uma família. Isso sim é união estável. Então, esquece esse mito que tem prazo mínimo para ter união estável. Isso não existe. Segundo mito do direito de família. Vamos lá. Esse é ótimo, gente, para o alecrim dourado, é aquele alecrim que é difícil, né, a pensão, é difícil a história da guarda, da convivência. Guarda compartilhada não tem pensão. Gente, de onde que o alecrim dourado do campo, ou a moça que é o alecrim, tirou isso? Da cartola do mágico lá, né? Assim, ele falou assim, olha aqui, agora que a gente tem guarda compartilhada, eu não vou pagar pensão. É algo muito comum. E isso tá entremeado em todas as classes sociais, gente. Tanto as pessoas bem instruídas, como as pessoas sem instrução, as pessoas independente do gênero. Todo mundo tem esse mito em algum lugar da cabeça que quando tem a guarda compartilhada, não tem que pagar pensão. Gente, guarda compartilhada, o que é? Deixa eu abrir aqui um parênteses, vocês perceberam aqui o primeiro de vários. A guarda compartilhada, eu vou compartilhar o quê? As decisões desse filho. Então, qual o colégio, plano de saúde, se vai ter que fazer reforço escolar, se vai fazer um contraturno, o que é esse contraturno, enfim, vai viajar, como é que vai ser. São as decisões, não é o
tempo de convivência. Vai ficar para cá na minha casa 15 dias, na sua casa 15 dias. Não é isso. Guarda compartilhada diz unicamente sobre as decisões desse filho que eu e o meu ex, o pai da criança, a mãe da criança, tomaremos em conjunto. Por isso que é compartilhado. A gente vai compartilhar essas decisões. Uma coisa não tem nada a ver com a questão da pensão. Mesmo tendo a guarda, seja compartilhada ou um outro tipo de modalidade, você precisa entender o seguinte: vai ser estabelecida uma pensão alimentícia. Por quê? Porque a criança não vive de sol, de fotossíntese. Ela precisa comer, ela precisa vestir, ela precisa, enfim, viver uma vida digna, né? Então, quando eu falo uma vida digna, gente, eu digo que, gente, é comer, é vestir, é estudar, é um plano de saúde. Todos esses custos estão imbuídos dentro da pensão alimentícia. E, por óbvio, mesmo sendo guarda compartilhada, haverá estabelecimento da pensão alimentícia. Qual que é o valor? Isso é para uma outra história, tá? É outro mito, talvez seguinte. Mas vai sim ter estabelecida a pensão alimentícia, que vai colocar tudo isso que eu coloquei nesse cesto, gente. Escola, saúde, lazer, tudo isso que gera custo. Porque assim, mas o pai está desempregado, não vai ter pensão alimentícia? Vai, porque a criança vai deixar de comer? A criança vai deixar de viver porque o pai está desempregado ou a mãe está desempregada? Não. Então terá sim pensão alimentícia. Então, entenderam? Vocês viram que eu já comecei a abrir o parênteses, já falei de outros assuntos, fechei, mas vamos seguir aqui. Terceiro mito, gente. Esse aqui eu adoro, esse mito. Morar junto já é união estável? Não. No primeiro mito que eu falei sobre o prazo que não existe da união estável, esse terceiro mito aqui, que morar junto já configura união estável, deixou de ser controverso, gente. O que é isso? Deixou de ser polêmico. Sim, o ato de morar, de coabitar, de dividir a casa, não configura união estável. Sabe por quê? Muitas vezes eu tenho lá um amigo e ele decide, por N razões, até por, às vezes, uma questão financeira, ratear o aluguel daquela casa. Então, me convida para morar com ele. Eu vivo união estável com ele, só pelo fato de eu morar na mesma casa que ele, sendo que a gente não tem uma vida a dois, a gente não configura um casal que tem uma vida com o intuito de ter uma família, nós não temos uma relação pública e muito menos adoradora. Não é união estável, a gente simplesmente divide uma casa. E outra, é uma tendência da nossa sociedade de modo geral, ainda mais depois da pandemia, das pessoas morarem em casas separadas. Sim, eu moro numa casa, meu companheiro mora em outra casa, mas nós somos um casal, nós temos uma relação pública, uma relação duradoura e todo mundo nos enxerga o quê? Como uma família, mesmo morando em casas separadas. Então, o ato de morar junto não configura união estável. Você prestou bem atenção nesse detalhe? Isso aqui é importante, porque muitas das vezes a gente deixa direitos, até mesmo uma partilha de bens, por falta de informação. O ato de não morar com o seu companheiro não quer dizer que vocês não têm união estável, tá? Pode sim ter união estável. Prestou bem atenção, alecrim do campo, alecrim dourado, enfim, freio de mão, seja lá como você quiser ser chamado. Se você está achando que o fato de não morar junto com ela está blindando seu patrimônio, aqui, ó, está redondamente enganado. Vamos partir para o quarto mito. E o que é o quarto mito? A pensão acaba com 18 anos? Não acaba com 18 anos. Então, se você não quer ser preso, porque se você não paga a pensão, você pode ser preso. Se você não quer ser preso, continue pagando pensão. Bárbara, doutora, como é que eu faço para resolver essa história? Bem, ele completou 18 anos, ele trabalha já? Já trabalha, ele já constitui família, enfim, aí sim, isso pode ser uma das causas de exoneração de pensão, mas você precisa o quê? De uma decisão, de uma sentença judicial que diga que você não tem mais a obrigação de arcar com os alimentos com esse filho. Simplesmente porque ele completou 18 anos e você, como pai ou mãe que paga a pensão alimentícia, vai deixar de pagar?
De jeito nenhum. Isso vai criar um problemão enorme, porque a pensão alimentícia vai acumular, a depender desse valor, vai virar uma bola de neve, você não vai conseguir pagar e vai ser preso. Ou vai ter seus bens penhorados. Então, tá vendo o tamanho do problema? Fez 18 anos, vá a um advogado, converse com o advogado. Aliás, para todas as dúvidas aqui, os mitos que eu coloquei aqui, você precisa, gente. Vocês ficam com essa mania de ficar economizando a consultoria jurídica, porque lá na frente vai virar um problema na vida de vocês. O que sairia muito barato, que só com uma consultoria já resolveria, não, vai sair muito mais caro, porque nós, advogados, teremos que atuar na sua causa. Então, não deixe de pagar. Continue pagando, entre e converse com o advogado para ingressar com a ação de exoneração de pensão. Mas um detalhe aqui muito, mas muito importante. Se seu filho com 18 anos não trabalha, ele está estudando e ainda tem menos de 24 anos, é preciso que você continue a pagar a pensão alimentícia para ele. Pode-se reajustar esse valor, é até os 24, até os 25, até os 23, enfim, a jurisprudência ela tem alguns entendimentos a depender do estado que você more, mas é preciso que você preste bem atenção que tem mecanismo. Ah, Bárbara, mas eu não tenho mais condição de pagar essa pensão no valor que está ajustado, eu achei que era até os 18 anos. Converse com seu advogado, converse comigo, manda um WhatsApp para mim, manda um e-mail, enfim, a gente conversa, atendimentos em todo o Brasil, mas a gente precisa conversar. O que não dá é para você, da sua cabeça, parar de pagar ou simplesmente falar assim, eu não dou conta de pagar esse valor aqui, eu vou pagar só X. Não. Existem mecanismos jurídicos para você poder resolver essa situação. O que não dá para resolver, e muitas das vezes, isso é qualquer advogado, tá uma pensão, um valor altíssimo. Sabe esses casos dos famosos? Que fulano tá com mandado de prisão em aberto, tá devendo, sei lá, 100 mil reais, 200 mil reais. Aí vem a entrevista do Alecrim do Campo, né? Ai, porque eu tô pobre. Ai, porque eu não faço mais show. Ah, porque eu não tenho mais papel na novela. E fica com esse reme-reme que tá pobre, se passando muitas das vezes como pobre, ou tá pobre mesmo. Pode ser uma possibilidade, né? Como é que faz? Não faz. Não faz porque é alimentos. Então, enquanto o filho é menor, a mãe nem pode fazer um acordo ali muito bom para a pessoa, para quem paga os alimentos. Não tem como fazer. Você vai ter que pagar. Então, para não chegar nesse ponto, existem os mecanismos, que nem eu falei anteriormente. Converse com seu advogado, entre com uma revisão de pensão, e mesmo você, que é mãe dessa criança ou pai dessa criança que precisa de alimentos, os gastos aumentaram, surgiu lá uma terapia que precisa ser feita, surgiu, o colégio aumentou, o plano de saúde ficou mais caro, você também pode ingressar com a ação de revisão de alimentos. Para o quê? Para majorar, para aumentar o valor da pensão alimentícia. Tá bom? Fica aqui a dica para vocês. Vamos para o nosso último e quinto mito da direito de família. Pai e mãe casou novamente. Vai ter que diminuir a pensão? Ai, gente, dá até vontade de dar uma boa gargalhada, porque é sempre esse argumento que eu vejo nos processos e vejo muito nas consultorias. Ah, doutora, mas eu casei, então eu tenho que diminuir o valor da pensão. Eu formei uma família nova, né? Então eu vou ter que diminuir a pensão do meu primeiro filho. É mito ou é verdade? É mito, meu querido. É mito, porque o seu filho não tem culpa alguma se você casou novamente, você tem um filho novo, um segundo, terceiro, quarto filho. Não interessa. Sabe por quê? Quem é o adulto dessa história? Seu filho que não é, né? É você, o adulto, presumo também que tenha uma certa maturidade. Quem resolveu ter um outro relacionamento, um outro filho, foi você. O outro aqui, o primeiro, tem nada a ver com essa história. Ah, doutora, mas aí os gastos aumentaram porque constitui uma família nova, então eu tô pagando aluguel, eu tô pagando não sei o quê, o menino nasceu. Não, vai ter que diminuir? Não vai ter que diminuir, de jeito nenhum. Isso já está consolidado, gente. Tem vários entendimentos, independente do Tribunal de Justiça, o filho, você precisa planejar a sua família. Foi-se o tempo que a gente tinha 6 filhos, 8 filhos, 12 filhos. Hoje não, hoje a gente pondera muito, vai ter um filho, 2, 3. É tão raro
A gente tem até os números do censo que comprovam, do último censo, né, do IBGE, que a média de filhos por família caiu drasticamente. Então não venha com essa história que o filho vai ter que ter um impacto na pensão do primeiro. Não. A gente precisa, você é o adulto, você precisa planejar isso. Então, converse com a sua atual esposa, com o seu atual marido. Não é porque vai vir um filho que vai diminuir. Opa, tem ali, eu pago já a pensão do meu primeiro filho. Como é que vai ser? Como é que vai fazer? Eu vou ter condições, porque esse argumento por si só de nova família não quer dizer que vai diminuir a pensão. Muito pelo contrário. Eu já vi muito juiz passar um sabão na sentença. Então, se você não quiser passar essa vergonha, porque assim, você tem a opção de o não você já tem, né? Aí muitas das vezes a gente vai atrás da humilhação no crédito. Então, quando isso acontece, o juiz muitas das vezes vem ele dá uma humilhadinha ali. Opa, presta atenção. Você é pai, você é mãe. Você resolveu ter outro filho. Foi planejado. O outro não vai ficar desassistido. Não tem aquele ditado, vou descobrir um santo para cobrir outro. Não. Então pondere isso. Então, eu espero que com esses mitos e verdades aqui do direito de família você tenha entendido. Se você não entendeu, assiste de novo. Se você não concorda comigo, escreve lá nos comentários. Discordo de você, Bárbara. Está falando uma abobrinha. Enfim, ou dá seu joinha, ou dá seu dislike. Mas, enfim, eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e tchau!